Olá, eu sou o Márcio e esse é mais um dos nossos vídeos Educação Financeira, esse é o papo. Hoje nós vamos fazer um alinhamento de expectativa para que nós possamos, nos próximos vídeos, entrar muito mais profundo nos temas que nós vamos linkar, tá bom? Então, como disse, eu sou o Márcio Costa, sou um trabalhador assalariado e quero falar de uma maneira aberta, de uma maneira direta com você, que está assistindo esse vídeo agora. Quando a gente fala de educação financeira, é muito importante entender um pouquinho de economia. Muito importante, não tem jeito. Márcio, por quê? Porque educação financeira não é investir, Márcio, não é comprar ações, não é comprar criptomoedas. É. E não é? Uai, que nem existe qual. É ou não é? Uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é. Eu fico tinino. E é? É. Também é economizar aquele cafezinho, também é não ir no restaurante todo final de semana, se você pode ir no restaurante todo final de semana, não é mesmo? Mas educação financeira tem um link maior. Como eu já disse no primeiro vídeo, a gente precisa entender um pouquinho de economia. Precisamos saber responder algumas perguntas. É muito importante. Porque quando você inicia o tema educação financeira e você já começa a pensar em investimento, onde alocar os seus recursos, onde alocar aquele recurso que sobrou. Peraí, Márcio, aquele recurso que sobrou. Como assim? Vamos lá, vamos fazer um pequeno ponto. O que é recurso que sobrou? Nós, trabalhadores, nós temos uma fonte de renda que é o nosso salário. Então nós vamos receber o nosso salário e vamos pagar todas as contas, todas as despesas necessárias para a nossa sobrevivência. Moradia, alimentação, lazer, medicações, locomoção. Quando nós vamos pagar todas as despesas, vai sobrar ou não. Se não sobra, é ruim. Então imagina assim, você vai receber o seu salário, você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar a conta do mês, a compra do mercado do mês, você vai pagar a conta de água, a conta de luz, e vai ver lá assim, ó, sobrou? Não, não sobrou. Aí lascou. Porque se você entrar no cheque especial, se você entrar no cartão de crédito, no rotativo, nós vamos ter um outro problema, que nós vamos falar desse problema também em vídeos mais adiante. Isso também é educação financeira. Então veja bem, você tem que pegar a sua fonte de renda. Tem a sua fonte de renda, você já sabe qual que ela é. Você vai pagar todas as suas dívidas. Se não sobrar, aí você vai ter um problema que é um problema de economizar mesmo. De começar a cortar algumas coisinhas e chegar, porque no mínimo tem que empatar. Então a primeira lição de hoje é, quando você pega a sua fonte de renda e você tira todas as suas despesas necessárias para a sobrevivência, tem que empatar. Se você paga aluguel e você ganha R$1.000, você paga R$800 de aluguel, não é viável. Você vai ter que morar numa casa menor, numa casa mais barata. Você vai ter que consumir produtos mais baratos. Você vai deixar de comprar arroz? Não, mas você vai ter que comprar um arroz um pouquinho mais barato do que o arroz que você compra. Por quê? Porque nós, seres humanos normais, quando a gente fala de educação financeira, nós já sabemos. Olha só. Eu criei uma categoria diferente, né? Seres humanos normais. O que é um crediário? Você sabe. O que é o leasing? Você sabe. O que é o financiamento com cartão de crédito? O que é o empréstimo com 1000% de juros ao ano? Vocês sabiam que existem hoje empresas fazendo empréstimos com 1000% ao ano? Isso é desproporcional. Como é que pode? Se a taxa Selic está pagando de 6 a 7%, eu não sei como está a taxa Selic hoje, eu não olhei, me desculpa, eu deveria ter visto isso. A taxa Selic está 7%. E estão cobrando no empréstimo anual 1000%, está muito desproporcional. O spread bancário, nesse caso, está de 7 para 1000. A gente vai entender o que é spread bancário também nos próximos vídeos. Agora, se sobrar no final do mês, você pegou a sua renda, pagou todas as suas despesas e sobrou. E aí você vai ter que fazer aquela perguntinha que a gente já deixou no primeiro vídeo. Investir ou consumir? Poupar ou investir? Ah, vou investir. Na onde? Na poupança? Na bolsa? Será que eu posso perder? Será que se eu colocar meu dinheiro lá, eu vou perder? O que é renda variável? O que é renda fixa? Qual que é a relação do Fundo Garantidor do Crédito com isso tudo, FGC? Vamos aprender isso também.
E aí o que acontece? A gente começa a trabalhar emocionalmente. A gente trabalha com a emoção. Então a gente fica com aquela vontade de ficar rico. Tá? Vamos fazer um link agora de educação financeira. Ah, eu vou assistir um vídeo ali que eu vou aprender a ser trader. Vou ficar rico. Eu vou começar a procurar a fórmula mágica da riqueza. E eu não estou criticando as pessoas que dão curso de trader, porque também é importante. Num segundo momento, quando você já sabe um pouquinho do cenário macro e microeconômico nacional. Aí você pode ir para esse lado aí. Então você vai aprender o que é comprar opções, o que é criptomoedas, o que é ações. Tá aí o caminho da riqueza ou não tá? Agora uma opinião minha, opinião pessoal minha. A Bolsa de Valores, ela não é uma casa de apostas. Bolsa de Valores não é Las Vegas. Não é. Eu não vejo, de uma maneira correta, apresentadores de TVs fazer uma reportagem e dizer assim, ó, aumentou o número de apostadores na Bolsa de Valores. O texto correto é, aumentou o número de investidores na Bolsa de Valores, não apostadores, porque ela não é uma casa de aposta. Por mais que tenha alguma outra coisinhas lá que você pode fazer nas opções, um mini dólar, um dólar, fazer umas jogadinhas, umas apostas, pode ser visto como aposta também. Mas, quando você é investidor, um investidor de verdade, se eu falo investidor de verdade porque é a maneira que eu vejo e você pode concordar ou não, mas a maneira que eu vejo é, se eu sou um investidor que eu consigo ver o balanço patrimonial de uma empresa, eu vou lá e verifico o fluxo de caixa dela, eu vou lá e verifico o demonstrativos de resultado do exercício, a DRE, e eu falo, não, eu vou comprar ações dessa empresa porque eu acredito nessa empresa. E eu vou querer receber dinheiro dessa empresa como? Com a valorização do papel, porque eu vou comprar R$1 e esse papel pode chegar a 2, e vou receber também através do dividend yield, pelos dividendos, a parcela dos lucros devidos através dos dividendos para mim, que sou um acionista dessa empresa. Então, olha só, o tanto de coisa que eu estou falando, que a gente vai entrar nesse ponto. Por que é importante você entender isso? Pessoal, não existe almoço grátis. Não existe. Ninguém fica rico da noite para o dia, do dia para a noite. Todas as vezes que você vê um investimento que está te oferecendo um rendimento maior do que a média do mercado, 15% de rendimento garantido para você. Você coloca agora R$1.000, você vai ganhar 150. Se fosse assim, todo mundo estava rico, aí ninguém precisava trabalhar. Isso é almoço grátis, isso não existe. Se a taxa Selic está de 6% a 7%, como é que você está recebendo 15%? Se ela é o balizador. Como? Não existe almoço grátis. E para que você não caia nessa oportunidade de golpe, você precisa entender um pouquinho como funciona o sistema. Não tem jeito. Entender o sistema é de grande valia. Quando você pega o seu dinheirinho, o que sobrou, olha só, a gente já falou de renda, de despesa. Quando você pega esse dinheirinho e emocionalmente, através de uma expectativa de ganho, você entrega na mão de um gatuno, você está buscando o golpe. Você, tá? Porque antes de você chegar nesse momento de investir, antes de você chegar nesse momento de correr um risco de golpe, que eu quero mostrar para vocês um contexto mais abrangente para que a gente possa identificar o que é uma oportunidade de verdade ou uma oportunidade de levar um golpe. Você tem que entender um pouquinho de economia. É necessário entender diferenças. Novamente, a diferença entre a renda fixa e a renda variável. O que é o FGC? É muito importante. E economia? O que é economia? Economia, ela nos ajuda a entender o mundo financeiro. Ela nos ajuda a entender os mercados. Ela nos ajuda a entender a taxa de juros, o câmbio, o crescimento econômico e a inflação. Ela ajuda a entender os preços, o que é oferta, o que é demanda, a riqueza do nosso país e a relação da riqueza do país, do PIB, com o desemprego. Olha como que ela é abrangente. Ela ajuda você a entender quais são os tipos de mercados. O monopólio, o oligopólio, um mercado de concorrência perfeita. O que é monopólio? Ah, monopólio é uma empresa que só ela domina o mercado. Só tem uma empresa, é somente ela. É a mesma coisa você sair para ir fazer uma compra num supermercado e você olhar em toda a sua cidade só tem o mercado do Zé. O mercado do Zé é o mercado do Zé. Só existe esse mercado, então é um monopólio. Se aí na sua cidade só tem um mercado, é um monopólio. Se tem o mercado do Zé, o mercado da Maria, o mercado da Joana, são 3. Já é um oligopólio.
Se você tem o mercado do Zé, da Maria, da Joana, do Felipe, do Zé, do Abreu, já é um mercado de concorrência perfeita. Vamos falar um pouquinho assim, vamos falar um pouquinho de polêmica, sem politizar. Um pouquinho de polêmica. A gente está tendo aí a crise dos combustíveis. Gasolina a R$7, o álcool a 5, o etanol a 5, e aí? Nós temos um monopólio ou um oligopólio? Bom, no Brasil nós temos o monopólio da Petrobras. Ela que comanda o preço do petróleo. E ela acompanha o preço do dólar. Ok? Então tá bom, o petróleo a gente sabe que é um monopólio. E o etanol? O etanol é um monopólio? Quantas empresas sucro-alcooleiras existem? Eu acho que deve existir uma... Não sei. Então eu acho, né? Quando você acha, você devolve porque ele é seu. Então eu vou chutar aqui. Pô, eu já ouvi falar de algumas, não vou falar o nome de empresas aqui. A Petrobras é uma empresa nacional, né? Então eu posso falar dela. Agora as outras empresas, deve ter umas 5, 6 aí. Então é um oligopólio. Então veja bem, eu vou colocar aqui uma crise agora. Será que esse oligopólio do preço do etanol, ele tem uma concorrência ao qual o preço acompanha a oferta e a demanda? Ou ela fixa o preço do etanol na bomba em 70% do preço da gasolina? Eu já ouvi dizer, fofoca não vale, pessoal, mas já ouvi dizer, que o custo de produção de 1 litro de etanol é menor do que R$1. O custo de produção de um etanol é menor que R$1. Então por que está R$5 na bomba? Nós vamos aprender a entender isso também. Então veja o porquê desses vídeos, o porquê de educação financeira. Vamos polemizar um pouquinho, não vamos polemizar tanto, mas esse é o nosso alinhamento de expectativa. Por quê? Como dizia Henry Ford, economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto. Economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastá-lo. Essa é uma citação de Henry Ford. E eu queria deixar um recadinho, uma mensagem de encerramento hoje. Podemos entender um pouquinho de educação financeira, um pouquinho de economia, podemos ter o investimento, podemos ter o rendimento, podemos ter a sobra, mas tudo isso só vai funcionar com um pouquinho de motivação. Sem motivação nós não fazemos nada. Então, sobre motivação, eu queria deixar aqui uma mensagem que é a mensagem do passarinho. Eu ouvi essa mensagem há alguns anos numa rádio e eu gravei essa mensagem no meu coração. O passarinho, ele monta o seu ninho cantarolando. Ele canta, ele assovia, ele monta, ele pega o galinho, pega a folhinha e vai montando o seu ninho. E aí chove. Vem a chuva, vem a tormenta, vem os ventos, o ninho dele cai. Vem o ser humano e tira o ninho nele. O que ele faz quando o ninho dele cai? Aquele ninho que ele construiu tanto, que ele demorou tanto para construir. Ele mantém a motivação. Ele continua cantando. Ele continua cantarolando. E ele vai lá, galinho após galinho, folha após folha, e monta um novo ninho. Então você, que está assistindo esse vídeo aí agora, você está desempregado? Você não tem como ter nem a renda, nem o salário agora? O seu ninho está caindo? Não perca a motivação. Continue cantando, continue cantarolando. Construa novamente. Se você ficou desempregado, se você ficou sem a sua casa, se você está perdendo, continue, mantenha a motivação. Você vai conseguir. Segue o exemplo do passarinho. Não importa a tormenta que te atormente, vai dar tudo certo. Acredite em você. O PIB vai crescer, o desemprego vai diminuir, vai dar tudo certo. Eu acredito nisso. Eu sou o Márcio Costa. Isso é educação financeira e esse é o papo.